Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do História da Segunda Guerra Mundial. Hoje falaremos sobre a Batalha de Varsóvia de 1939. Desde as primeiras horas da Segunda Guerra Mundial, Varsóvia, capital da Polônia, foi alvo de uma campanha irrestrita de bombardeio aéreo iniciado pela Força Aérea Alemã. Além das instalações militares, os pilotos alemães também visavam instalações civis, como hospitais, mercado e escolas, o que resultou em pesadas baixas humanas. A defesa antiaérea da capital foi dividida em partes ativa e passiva. O primeiro era composto principalmente por unidades da Brigada de Perseguição. A Brigada de Perseguição estava equipada com 54 aviões de combate, principalmente os obsoletos PZL P-7 e PZL P-11. A artilharia tinha 86 peças, bem como um número desconhecido de outras metralhadoras antiaéreas. Este último era composto principalmente por brigadas de bombeiros e voluntários e era supervisionado por oficiais. Inicialmente, a defesa aérea de Varsóvia foi razoavelmente bem sucedida. Em 6 de setembro de 1939, a Brigada de Perseguição havia derrubado 43 aeronaves inimigas, enquanto a artilharia antiaérea havia derrubado um número semelhante de bombardeiros inimigos. Também houve 9 vitórias não confirmadas e 20 aviões inimigos danificados. No entanto, a brigada também sofreu pesadas perdas. Em 7 de setembro, já havia perdido mais de 38 equipamentos, ou cerca de 70% de sua força inicial, o que muito contribuiu para uma rendição antecipada. A defesa antiaérea começou a desmoronar quando, em 5 de setembro, por ordem das autoridades militares, 11 baterias foram retiradas de Varsóvia em direção às cidades orientais. Além disso, à medida que a guerra avançava, o alto comando alemão redirecionou mais bombardeiros para atacar a cidade, especialmente a histórica Cidade Velha e o Castelo Real de Varsóvia e outros monumentos icônicos, significativos para a nação polonesa e sua capital. No pico da campanha inicial de bombardeio, em 10 de setembro, havia mais de 70 bombardeiros alemães acima de Varsóvia. Durante aquele dia, apelidado de Domingo Sangrento, ocorreram 17 bombardeios consecutivos. Em 3 de setembro, as forças da 4ª Divisão Panzer alemão, sob o comando do general Georg Hans, conseguiram romper as posições do exército polonês de Lodz e iniciaram sua marcha em direção ao rio Vístula e Varsóvia. No mesmo dia, o comando em chefe polonês, Marechal da Polônia Eduard, ordenou a criação de um comando de defesa de Varsóvia improvisado. Inicialmente, as forças sob o comando do general eram muito limitadas. Varsóvia ficou com apenas 4 batalhões de infantaria e uma bateria de artilharia. Em 7 de setembro, o 40º Regimento de Infantaria se juntou à defesa de Varsóvia. As fortificações de campo foram construídas principalmente a oeste dos limites da cidade. Gradualmente, as forças do general Valerian foram reforçadas com voluntários compostos principalmente por civis, incluindo mulheres e crianças, bem como tropas de retaguarda e unidades que se retiravam da frente. Na manhã de 8 de setembro, os subúrbios foram capturados pelas forças do 16º Corpo Panzer alemão. Exatamente às 5 horas, as forças da 4ª Divisão Panzer alemã tentaram um ataque ao bairro ocidental em Varsóvia. O ataque foi repelido e as forças alemãs sofreram pesadas baixas, com muitos panzers destruídos. No dia seguinte, a 4ª Divisão Panzer foi reforçada com artilharia e infantaria motorizada. Os bem posicionados canhões antitanques poloneses de 75 mm dispararam a queima-roupa e as barricadas erguidas nas ruas principais conseguiram repelir com sucesso todos os assaltos iniciados do ataque alemão. Em várias ocasiões,
a falta de armamento teve de ser compensada com engenhosidade. Uma das ruas que levava ao centro da cidade foi coberta de óleo de uma fábrica próxima. Quando os tanques alemães se aproximaram, o líquido foi inflamado e os tanques foram destruídos com um único tiro. As forças alemãs sofreram pesadas baixas e tiveram que recuar para o oeste para ajudar a impedir a contraofensiva do rio Pisura. A 4ª Divisão Panzer sozinha perdeu cerca de 80 tanques dos cerca de 220 que participaram do ataque. A essa altura, o general Kizuma havia reunido o equivalente a 2 divisões de infantaria sob seu comando. Suas forças eram apoiadas por 64 peças de artilharia e 33 tanques. Em 8 de setembro, o comandante-chefe ordenou a criação de um exército improvisado de Varsóvia. A força recém-criada era composta pelas forças que defendiam Varsóvia e a fortaleza de Modlin, bem como todas as unidades polonesas que defendiam o Vístula entre as linhas do rio Varsóvia e Pilík. O general continuou a ser comandante das forças de defesa de Varsóvia e dividiu em 2 setores. O exército iniciou uma ofensiva no flanco esquerdo das forças alemãs, avançando em direção a Varsóvia. Com o resultado desta ofensiva, que mais tarde ficou conhecida como a Batalha de Bisura, os comandantes alemães retiraram a 4ª Divisão Panzer e enviaram para conter a ameaça polonesa. Suas posições foram substituídas por uma força enfraquecida alemã. Nesse sentido, a tentativa desesperada de ganhar tempo para organizar uma defesa de Varsóvia foi um sucesso. Além disso, várias novas unidades foram criadas em Varsóvia, a partir dos centros de reserva da 8ª Divisão de Infantaria Polonesa, com base em Varsóvia. Em 11 de setembro, o comandante-em-chefe polonês ordenou que Varsóvia fosse defendida a todo custo, apesar das possíveis pesadas baixas e perdas civis. No dia seguinte, forças do 3º Exército Alemão romperam as linhas polonesas e começaram sua marcha para o sul, para isolar Varsóvia do leste. Em 15 de setembro, o 3º Exército Alemão, do grupo do Exército Norte, atacou Praga. Eles atacaram de ambos os lados do Vístula. Após combates intensos pela área, o 23º Regimento de Infantaria Alemã foi aniquilado pelos defensores poloneses da 21º Regimento de Infantaria, conhecido também como Crianças de Varsóvia. Após o fim da Batalha do Bisura, os remanescentes do exército polonês romperam o cerco alemão e chegaram a Varsóvia entre os dias 18 e 21 de setembro. Depois disso, as forças dos defensores chegaram aproximadamente a 140 mil soldados. As forças alemãs que se preparavam para um ataque total contavam com 13 divisões com 1.000 peças de artilharia. Em 22 de setembro, a última linha de comunicação entre Varsóvia e a fortaleza de Modlin foram cortadas pelas forças alemãs que alcançaram o Vístula. Com a preparação para o assalto, a cidade foi bombardeada dia e noite, com artilharia de bombardeios aéreos. Entre os canhões usados estavam canhões ferroviários e pesados morteiros. 2 frotas aéreas inteiras participaram dos ataques aéreos, contra os alvos civis e militares. Depois do dia 20 de setembro, as forças na margem oriental do Vístula começaram a atacar diariamente o subúrbio de Praga. Todos foram contra-atacados com sucesso pelas forças polonesas. O general Kizuma conseguiu reunir forças e material de guerra suficiente para defender com sucesso a cidade por mais algumas semanas. No entanto, a situação dos habitantes civis de Varsóvia tornou-se cada vez mais trágica. Bombardeios constantes de instalações civis, falta de alimentos e suprimentos médicos resultaram em pesadas baixas entre a população da cidade. As obras de água foram destruídas por bombardeiros alemães e todos os bairros de Varsóvia experimentavam a falta de água potável. Além disso, a situação estratégica tornou-se muito difícil. A entrada da União Soviética na guerra e a falta de apoio dos aliados ocidentais tornaram a defesa da cidade inútil
e desmotivou fortemente os voluntários em participarem de quaisquer ações militares futuras. Em 27 de setembro, às 12 horas, um acordo de cessar-fogo foi assinado e todos os combates parados. Logo depois, Varsóvia caiu. Várias unidades recusaram-se a baixar as armas e ao cessar-fogo, e seus oficiais comandantes tiveram que ser visitados pelo general pessoalmente. Em 29 de setembro, as guarnições de Varsóvia começaram a ocultar e destruir o seu armamento pesado. Parte do material de guerra oculto foi posteriormente usado durante a Revolta de Varsóvia. Em 30 de setembro, teve o início da evacuação das forças polonesas para os campos prisioneiros de guerra alemão. No dia seguinte, unidades alemãs entraram na capital. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos.